Olá, irmãos e amigos, família, casa de Deus, que bom que você retornou a esta programação, a este estudo tão precioso, que nós estamos fazendo aqui toda quinta tarde. Nós estamos chegando hoje ao final deste assunto talvez mais importante depois do assunto sobre salvação, que é a adoração. Que bom que você chegou comigo a essa última fase, a última etapa, e nós vamos entrar aqui nesse assunto para encerrarmos ele, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, porque hoje nós vamos falar sobre os efeitos da adoração, O que a adoração provoca dentro de nós, o que faz a adoração no ambiente que nós estamos inseridos adorando ao Senhor. Sobre isso que nós vamos falar. Antes de mais nada, vamos orar a Deus. Eu gostaria que, se você tem a condição, as condições, você inclinasse a sua cabeça, fechasse os teus olhos e vamos falar com Deus neste momento. Pai, no nome de Jesus, nós estamos encerrando, Deus, este estudo, Pai. Gostaríamos, Pai, que o Teu Santo Espírito levasse aos corações, Deus, a verdadeira adoração, Pai. Adoração que transforma, Senhor. Adoração que traz a Tua presença para dentro de cada um de nós, Pai. Peço a Ti, Senhor Deus, se neste momento há alguém enfermo, Pai, que está nos acompanhando e está cheio de dores, Pai, coloca as Tuas mãos removendo as dores neste momento, para que essa pessoa tenha 100% da sua atenção voltada, Senhor Jesus, a esta palavra, Deus, a este estudo, Pai, porque nós acreditamos no poder da Tua palavra, no poder da oração. E eu abençoo a cada irmão, irmã, família, casa de Deus, amigos que estão assistindo conosco neste momento por este canal, Pai. Muito obrigado, Deus. Nos abençoa neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós falamos então, irmãos, família, desde o primeiro dia, desde a primeira quinta-feira, nós falamos o que é adoração na primeira quinta-feira. E, consequentemente, falamos sobre a origem da adoração. Primeiro nós entendemos o que é a adoração. Depois, da onde essa adoração veio. Como ela passou a existir, onde ela está. E na última quinta-feira nós falamos sobre qual é o motivo da adoração. Por que eu adoro? Por que eu transmito adoração a Deus? Nós falamos um pouquinho sobre isso na quinta passada, lembrando que todos os vídeos dessa sequência de estudos estão salvos aqui no canal do YouTube da Casa de Deus. Se você perdeu alguma quinta-feira, é só você acessar o canal aqui, o estudo de quinta-feira à tarde, e você vai encontrar aí todas essas 3 lições que nós fizemos já nessas quintas-feiras. Vamos então hoje, para encerrarmos esse assunto, quero só relembrar os irmãos também que foi um assunto bastante sucinto sobre o assunto, foi um estudo bastante sucinto sobre este assunto, Nós caminhamos aí, vamos dizer assim, na superfície de tudo aquilo que nós poderíamos encontrar sobre a adoração. Espero que tenha despertado o teu apetite espiritual para navegar nestas águas, mergulhar mais fundo, que é um assunto muito importante. Hoje nós vamos falar sobre os efeitos da adoração, e o texto base para iniciarmos esse estudo nessa quinta-feira à tarde, o texto base está em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 1 até o verso 3. 2 Crônicas, não é segunda, é 2 Crônicas, capítulo 7, verso 1 ao 3. E diz assim o texto: Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra e sobre o pavimento e adoraram. E louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos falar hoje sobre os efeitos da adoração, e eu quero usar esse texto que está dentro do contexto da inauguração do Templo de Salomão. O Templo de Salomão, que foi inspirado por Deus, ou até mesmo, podemos dizer assim, foi um dos efeitos do coração de adorador de Davi, que produziu o Templo de Salomão dentro de si. Ele passa todas as coordenadas para o seu filho Salomão, que dá a construção durante um período, e no capítulo 7 nós estamos vendo a inauguração desse templo. Esse templo que
Até hoje tem fundamental importância para os judeus, até hoje é um símbolo, né, da religiosidade do mundo, não somente dos judeus, como também do Islã, como também no judaísmo e do cristianismo. É um templo que trouxe realmente um sentido de adoração, uma manifestação de Deus muito clara. E para nós começarmos esse estudo falando sobre este templo, nós precisamos entender aqui o contexto, né, e tudo que estava acontecendo. Salomão havia acabado de orar, chamaram Salomão e disseram: olha, tal dia nós vamos inaugurar o templo para o Senhor. Então Salomão se prepara para aquele dia. E nesse dia, antes de qualquer exercício, de qualquer cumprimento da liturgia, Salomão vai fazer uma oração no pátio desse templo. Ele vai consagrar a Deus aquele templo, ele vai consagrar a Deus tudo aquilo que foi feito. E diz a palavra do Senhor que a hora que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu todo o sacrifício que estava preparado. Veja bem, só para você entender, quando eles prepararam a inauguração do templo, eles mataram os bois, as ovelhas e já deixaram prontos para a hora do fogo, para atacar o fogo ali e oferecer aquele sacrifício a Deus. Diz o texto que no término da oração de Salomão, não foi necessário os sacerdotes tacarem o fogo no sacrifício. O fogo de Deus desceu ali naquela hora e consumiu todo aquele sacrifício. Esse é um detalhe muito importante. Eu quero falar sobre os efeitos da adoração e esse texto é impressionante. E quando Salomão acaba, o fogo de Deus desce sobre aquele templo, a glória do Senhor invade a casa, o templo de Salomão foi tomado pela glória do Senhor e o contexto, as explicações deste contexto diz que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé neste momento. Eles se prostraram diante a glória do Senhor que encheu aquela casa. Eles se dobraram diante de Deus. Eles não conseguiam dar continuidade na liturgia daquele culto, porque diz o texto que a glória do Senhor encheu aquela casa recebendo aquele sacrifício. Esse texto, ele exemplifica por demais o que faz a adoração. Qual um dos primeiros propósitos da adoração sobre as nossas vidas? Ele é um exemplo clássico dos efeitos da adoração. Pensa bem, Deus não estava mandando o seu fogo neste templo para consumir o sacrifício porque o templo era de ouro, não porque o templo foi muito bem construído, bem ornamentado, bem acabado, era algo realmente de se impressionar. Não era por isso que Deus mandou o seu fogo. Deus mandou o seu fogo porque tudo que foi feito para este momento, a cada ouro, a cada prata que foi investido, a cada oferta que foi dado, madeiras que foram sido buscadas ao longe deste endereço, foi trazido e construído, pedra sobre pedra, alicerce, que foram montado toda a sua estrutura, tudo isso foi feito para Deus. Deus não mandou o fogo dele aqui porque o templo era bonito. Deus mandou o fogo dele aqui porque o templo simbolizava a adoração. Eu vou explicar, calma, fica tranquilo. Não é o prédio, eu estou falando o templo. Aquilo que foi construído. Todo o propósito que girou em torno e norteou a construção desse templo não foi para promover os judeus diante as outras nações. Não foi para promover o reinado de Salomão. Muito pelo contrário. O próprio Salomão inaugura este templo com a oração dizendo para Deus: tudo isso que nós fizemos é para o Senhor. Este é o propósito da adoração. Tudo que nós fazemos. Eu quero que você entenda que a construção desse templo não se deu somente na parte, o acabamento de ouro. Eu queria que você pensasse no contexto aqui e tudo que se é necessário para levantar um prédio. Eu queria que você pensasse nos pedreiros que trabalharam escavando e medindo e fazendo massa e colocando os blocos, as pedras e cada um no seu lugar. Eu queria que você pensasse que depois que acabou a construção, toda aquela sujeira da construção, tudo aquilo que ficou ali, pessoas vieram até ali, faxineiros entraram ali e limparam todo aquele templo. Eu queria que você pensasse naquelas pessoas que foram ali somente para fazer os ornamentos, para a decoração do templo. Tudo isso, cada pessoa que entrou neste local para efetuar esta construção, participaram. Algumas pessoas participaram mexendo com ouro, mas outros participaram mexendo com cimento, com areia, com pedra, com barro, participaram mexendo com pedras rústicas, outros participaram mexendo com pedra preciosa, mas cada um deles, tudo que eles fizeram foi para a glória do Senhor. Isso, na minha opinião, foi que trouxe esta presença tão poderosa que você lê no texto de 2 Crônicas 7.
Diz a palavra que quando o fogo desce, a glória do Senhor invade a casa, ninguém conseguiu ficar de pé, nem os sacerdotes que estavam ali para dar continuidade na liturgia, nem tampouco os que estavam assistindo aquele evento. As pessoas que estavam lá de fora, o povo de Israel, diz que quando viu, né, o fogo descer naquele local, eles se encurvaram e adoraram a Deus e disseram que bom é adorar o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tudo isso, irmãos, família, amigos que estão nos assistindo neste momento, tudo isso, toda essa junção, todo esse encontro de vontades, todo esse trabalho de maneira construtiva, trabalho de maneira organizacional, todo esse trabalho teve um só objetivo: adorar a Deus. Chega o momento da inauguração e eles vão entregar aquilo e Deus vai receber, não o templo. Deus não precisa de templo. Deus não precisa do ouro que estava no templo. Deus não precisava da arca que estava no templo. O que Deus recebeu naquele momento foi adoração. A adoração que passou pelo trabalho dos pedreiros. A adoração que passou pelo trabalho daqueles que foram decorar o templo. A adoração que passou pelo trabalho de cada faxineiro que entrou ali para higienizar todo aquele local. A adoração que foi o trabalho do sacerdote em matar os animais e colocar sobre o holocausto. A adoração que foi pelo trabalho de cada um que contribuiu com seu dinheiro para que aquele templo fosse levantado. Deus não recebeu o prédio, Deus não recebeu as pedras, Deus não recebeu as madeiras, Deus recebeu a adoração. Foi isso que ele recebeu. E como prova que ele estava recebendo a adoração, como prova que tudo aquilo que foi feito agradou o seu coração, qual foi a resposta de Deus? Deus mandou fogo. Eu esperei para ver se você dá um glória aí do outro lado, tá bom? Então, vamos lá de novo. Deus mandou fogo. O fogo na Bíblia, preste atenção, o fogo na Bíblia representa a presença de Deus. Todas as vezes que você vê manifestações de fogo na Bíblia, normalmente ou comumente estão relacionados à presença de Deus. Moisés e a sarça ardente que queimava e não se consumia, era Deus no meio daquele fogo. A coluna de fogo que protegia o povo de Israel dentro do deserto, era Deus no meio daquele fogo. Tudo que nós vemos relacionado a fogo, exemplificando com fogo dentro da Bíblia, está apontando para a presença de Deus. Então eu entendo que quando Salomão acaba a construção, este fogo que desceu e consumiu o holocausto foi o sinal da presença de Deus. Veja bem, quando eles acabaram o templo, o que aconteceu? E os sacerdotes não podiam entrar na casa porque a glória do Senhor encheu toda aquela casa. Desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto. Preste atenção, quando Deus recebeu a adoração que os filhos de Israel externaram através da construção do templo sob direção de Salomão, Deus pega todo o trabalho daquelas pessoas, recebe como adoração e por sinal, preste atenção, por um sinal que Deus estava recebendo, ele mandou o quê? O fogo. E o fogo desceu e consumiu todo o holocausto. Todo o sacrifício que estava preparado foi consumido pelo fogo. Fogo é sinal da presença de Deus. Fogo é sinal da atuação de Deus. Fogo é sinal que Deus está presente para concretizar um ato, e Deus estava concretizando naquele momento que estava recebendo tudo aquilo que foi feito. O fogo é a presença de Deus, e a palavra diz que aquele fogo desceu e consumiu todo o holocausto. Neste mesmo momento que o fogo desce e consome sobre o holocausto, a Bíblia pontua uma outra coisa que não está aqui com o fogo. Existiu o fogo que caiu, mas olha o que o texto continua dizendo: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu. Fogo, primeiro ponto, consumiu o sacrifício. Agora olha o que o texto está dizendo: e a glória do Senhor encheu a casa, ou seja, a presença de Deus que veio com o fogo ficou naquela casa. Estou falando sobre os efeitos da adoração. Primeiro efeito da adoração, e eu gostaria muito que você desse um glória: ele traz a presença de Deus. Quando você adora, eu estou falando adorar, não estou falando cantar, estou falando adorar.
Perceba que, como eu exemplifiquei a adoração aqui, desde o pedreiro que cavou o buraco para o alicerce do templo, ele já estava adorando, porque estava oferecendo o que estava fazendo para Deus. Isso é adoração. Quando Deus recebe a adoração, ele manda a sua presença. O fogo no sinal que Deus estava ali, a presença do Senhor que ficou sobre aquela casa como a glória de Deus. Os sacerdotes se prostraram, as pessoas que estavam do lado de fora se prostraram, e no se prostrar diante de Deus, eles começaram a adorar. Veja que diz o versículo 3: todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor. Isso é um dos efeitos da adoração. O efeito, talvez o maior efeito que a adoração produz, talvez o maior milagre da adoração é trazer a presença de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar que quando você está adorando, você está fazendo alguma coisa para que Deus possa olhar para você. Você está fazendo algo que daqui a pouquinho Deus vai parar e olhar para você. A sua adoração está chamando, está atraindo a presença de Deus. O fogo que desceu aqui no templo de Salomão significava que Deus estava recebendo tudo aquilo que lhe foi oferecido. O fogo que consome o holocausto que estava preparado estava dizendo para Salomão, para o povo, estava dizendo para o pedreiro, estava dizendo para o faxineiro: olha, eu estou recebendo todo o trabalho de adoração que vocês fizerem. Então Deus manda o fogo, e a glória do Senhor enchendo a casa, quer dizer, a presença maravilhosa. A glória do Senhor encheu o templo, e aquele ambiente, aquela glória tomou conta dos corações daquelas pessoas. E tudo que eles conseguiram fazer depois que a glória desceu não foi tocar um instrumento musical, eles se prostraram com o rosto em terra. Quer dizer, adoração, prostrar-se. Eu já falei sobre isso nos estudos anteriores. Prostrar-se é uma adoração. Perceba então que o primeiro efeito da adoração, a primeira coisa que acontece quando você adora, você atrai a presença de Deus. A presença de Deus, ela vem naquele ambiente. Isso não importa se você está aqui na casa de Deus, se você está na assembleia, na congregação, na quadrangular, não importa qual igreja você esteja. Não importa também se você não está na igreja. Quando você começa a adorar, você atrai a presença de Deus para aquele local. Se você está no teu trabalho, se você tem condições de levar o teu pensamento a Deus naquele local e começar a fazer uma adoração no teu ambiente de trabalho, a glória do Senhor vai descer sobre aquele local. Se você está no teu automóvel dirigindo e começa a adorar a Deus naquele automóvel da maneira que você sabe adorar, a glória de Deus vem sobre o automóvel. Aí você vai entender por que Jesus diz para a mulher samaritana, a mulher do poço, lá no Evangelho de João, dizendo assim: vai chegar o momento que nem em Samaria, no Monte Gerizim, nem tampouco em Jerusalém, no Monte Moriá, vão adorar a Deus, mas Deus vai procurar adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque vai deslocar, vai espreender a ação geográfica e vai ser agora uma manifestação global. Aonde houver alguém adorando, aonde houver alguém glorificando a Deus, a presença de Deus vai estar ali. Este texto deixa isso muito claro. A adoração traz para as nossas vidas a presença de Deus. A adoração atrai a presença de Deus. Do que mais nós precisamos, senão da presença dele? Eu não sei se você ainda se lembra de quando você era criança e você estava com medo e durante a noite você ia para a cama do seu pai, da sua mãe. Eu não sei se em algum momento na rua você queria chamar a atenção de alguém mais velho porque você estava com medo de alguma coisa. A adoração é exatamente assim. Quando você estiver passando por um momento muito complicado, adore a Deus, que o papai vai olhar para você aonde você estiver. E quando ele olhar para você, ele vai mandar a presença dele, ele vai mandar o fogo dele e você vai sentir o socorro divino acontecendo naquele momento. A grande questão é que em momentos de complicações nós nos esquecemos da arma mais poderosa que está nas nossas mãos.
da arma que Deus colocou na minha e na sua mão. Eu vou exemplificar aqui de uma maneira muito chula, muito simplista, mas eu quero ser o máximo didático que eu conseguir nesta tarde para você entender. Faz de conta que você está em perigo, num local muito difícil, mas você tem um telefone celular na mão. Aí você pega para pedir socorro, você pega e digita o número daquela pessoa que vai te socorrer, talvez da polícia, de um bombeiro. Você digita o número e daqui a pouquinho você começa a falar com um policial, você começa a falar com um bombeiro. Sabe o que tem dentro de você? A adoração. A adoração é o celular de Deus que está no teu bolso. Melhor, no teu coração. Chulo meu exemplo, simplista por demais, mas eu quero ser didático nessa tarde para lembrar você dos efeitos da adoração. Quando você adora, você está falando diretamente com o trono do Pai. Quando você adora, você atrai a atenção de Deus para sua casa. Por isso o inimigo tem se colocado no caminho de muitos crentes, de muitos que frequentam a igreja e desviado a atenção deles, desviado a atenção, dizendo que se você der muita oferta, se você der uma oferta muito grande, Deus vai responder o teu pedido. Meu irmão, minha irmã, Deus não é comprável, Deus não se vende, Deus não pode ser comprado. Quando você for ofertar a Deus, sim, faça o teu melhor, pegue o máximo que você conseguir para entregar na igreja que você congrega. Não estou pregando contra a oferta, mas tenha um coração sincero e limpo diante de Deus com a seguinte consciência: não estou comprando a Deus, estou adorando a Deus com minha contribuição. Então nós temos que nos desprendermos desses paradigmas errôneos que são construídos por uma teologia antibíblica pregada em muitas igrejas, dizendo que quanto mais dinheiro você dá, mais Deus vai te abençoar. Você pode dar todo o dinheiro do mundo para Deus, se você não tiver um coração de adorador, você não vai ser ouvido. Você precisa entender que Deus não é comprável. Você precisa entender que a adoração sincera, genuína, verdadeira vai chamar a atenção de Deus para você. Lógico, vamos ser sinceros aqui, vamos ser razoáveis aqui. Se há um problema na tua vida financeira, você tem que agir de maneira financeira para que isso aconteça na sua vida. Não estou negligenciando isso, mas eu estou norteando o quê? A intenção que você faz isso, a motivação. O que é a motivação? O motivo para que você haja. Isso que eu quero corrigir nessa tarde. Quer adorar a Deus com suas contribuições? Seja sincero no teu coração. Deus não é comprável, não é quanto eu dou para Deus, mas a maneira como eu faço. Se eu faço para adorar. Deus nesse texto estava recebendo não o templo cheio de ouro, Deus estava recebendo a adoração daquele local. E quando Deus recebe a adoração, o que acontece? Vem a presença de Deus. A minha pergunta para este ponto é muito simples. Do que mais você precisa além da presença de Deus? A presença de Deus ela é poderosa, ela é maravilhosa. Quando você adora, você atrai essa presença. E eu vou ser repetitivo, sim. E não importa se você está na igreja ou não, ou a placa da tua igreja, aonde você estiver, se você adorar, você vai atrair a presença de Deus, você vai atrair a atenção de Deus. E quando a presença de Deus vem, você tem a atenção de Deus para aquilo que você quer falar para Ele. Vamos exemplificar isso sobre a atenção de Deus em mais um texto. O texto continua em 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 15. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 15. Diz assim: estarão abertos os meus olhos, atento os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deixa na tela ainda, vamos continuar, olha só. Estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Percebeu aqui uma verdade poderosa? A adoração tem um resultado de conquistar a atenção de Deus. Preste atenção e faça a distinção entre comprar algo e conquistar algo. Faça essa distinção. A sua adoração não compra a presença, não compra o olhar de Deus, nem tampouco os seus ouvidos, mas conquista Deus para a sua vida.
traz a presença de Deus para a sua vida. Perceba que em 2 Crônicas Deus está falando que ele vai olhar para este lugar, exemplificando que lugar é porque é um templo de ouro? Não, porque ali tinha adoração. Deus está falando assim: eu vou olhar para o local que tem adoração, os meus olhos estarão fixos não sobre o templo de Salomão no Monte Moriá em Jerusalém, lá na Palestina, do outro lado do mundo, no Oriente Médio. Não, Deus está falando aqui uma mensagem para o contexto, sim, uma mensagem para o templo de Salomão, mas é uma profecia de duplo cumprimento. Se cumpriu aqui no templo de Salomão e continua se cumprindo nos nossos dias. Tudo que está na Bíblia Sagrada tem uma aplicação para as nossas vidas, e Deus está falando: de agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos. Para que local? Para o local de adoração. E Deus não está falando de uma igreja, contextualmente está falando do templo de Salomão, mas como aplicação Deus está falando assim: aonde houver adoração, aonde houver um coração que adora, eu vou estar no meio desta adoração. Os meus olhos estarão abertos e atentos meus ouvidos. Deus está vendo e ouvindo a oração, o clamor e a adoração de um verdadeiro adorador. Não importa se você está no monte ou se você está no vale, os olhos de Deus estão sobre você, os ouvidos de Deus estão atentos à sua adoração, estão atentos à tua voz. E não importa se você está no palácio como Salomão ou se você está no ventre de um peixe como Jonas, Deus continua ouvindo a sua adoração. A sua adoração traz a presença, e a presença vem junto com a atenção de Deus para a sua vida. Se eu fosse você, eu adorava mais. Seria muito importante você adorar mais. A adoração tem o resultado de conquistar a atenção de Deus, e a pergunta que eu faço é a seguinte: do que mais você precisa? A adoração tem o resultado de conquistar a atenção de Deus. Eu faço essa pergunta para você: do que mais você precisa? Do que Deus olhando para a sua vida, olhando para a sua situação. Dentro desse contexto, dentro desse estudo que nós estamos fazendo, eu quero fazer essa indicação. Não sei se está legível para você aí, mas se não tiver, vai estar a imagem. Vamos colocar a imagem, o livro não fica legível. Esse livro do pastor Jorge Navak. O livro chama Adoração, Entrando na Sala do Trono. Um livro poderoso, um livro maravilhoso. O pastor Jorge vai, diferente de mim que estou sendo sucinto no assunto, o pastor Jorge vai dar um mergulho com você no assunto sobre adoração. Talvez você encontre aqui na livraria da igreja, aqui embaixo na livraria da igreja, talvez você encontre lá, mas se você não encontrar, entre em contato com a igreja aqui por telefone e pergunta como é que você faz para adquirir esse livro. Esse livro chamado Adoração, pastor Jorge Navak, Entrando na Sala do Trono. Eu quero ler somente um parágrafo aqui para você. Um parágrafo está na página 65. Deixa eu achar aqui que eu não marquei. Página 65, que está dentro do assunto que nós acabamos de falar. Olha só, página 65 do pastor Jorge Navak, livro Adoração, Entrando na Sala do Trono. Quero com isto afirmar que nada melhor do que adorarmos ao Senhor em todas e quaisquer circunstâncias da própria vida, pois é assim que nos vem a resposta que ansiamos. Vamos ler de novo? Olha que linda esta frase que está contida neste livro, que, por sinal, ele é maravilhoso. Quero com isso afirmar que nada melhor do que adorarmos ao Senhor em todas e quaisquer circunstâncias da própria vida, pois é assim que nos vem a resposta que ansiamos. Pastor Jorge está dizendo assim: quando eu adoro o Senhor, eu trago a atenção dele, eu trago os ouvidos de Deus, o olhar de Deus para aquilo que eu estou passando, e respostas que eu estou aguardando vem junto com a presença de Deus. Por isso aqui o autor, aqui a Crônicas, escreve que desde agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos. É exatamente o que o pastor Jorge diz aqui. Quando eles começaram a adorar, Deus mandou resposta para eles. Um povo que vivia se desviando por idolatria, Deus está falando: o que vocês precisam é da minha presença. Resposta mais concreta do que essa, eu duvido que tenha na Bíblia Sagrada. Uma resposta que a presença é tudo que eu e você precisamos. Quando você adora, você atrai a presença de Deus. Anota isso, por favor.
Quando você adora, você atrai a presença de Deus. Quando você adora, você conquista a atenção de Deus. Isso é muito importante. Quero caminhar já para uma conclusão. Já estou bem atrasado aqui, mas vamos continuar. 1 Samuel, capítulo 16, verso 23. 1 Samuel, capítulo 16 e verso 23. Lembrando que a minha Bíblia, a versão dela é revista e atualizada, tá bom? Se estiver um pouquinho diferente da sua, mesmo assim não vai mudar o sentido do texto. A minha Bíblia é revista e atualizada. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 17. Capítulo 16, deixa eu só conferir aqui. Capítulo 16, versículo 23. 16, 23, isso. 1 Samuel 16, 23. Segundo ponto para nós entrarmos nesse versículo. A adoração promove libertação. Olha só o que diz 2 Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, verso 23, versão RA. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentiu alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Eu falei por várias vezes nesse estudo que a adoração não é cânticos, e realmente não é cânticos. Davi pegava esta harpa e começava a tocar. A harpa sendo tocada pelos dedos de Davi era um meio pelo qual a adoração vinha à existência. Entendeu a diferença de eu falar que algo é assim e eu posso fazer algo para alcançar esse resultado? É exatamente isso. Davi dedilhava a sua harpa, tocava a sua harpa, e diz o texto sagrado de 1 Samuel, capítulo 16, verso 23, que o espírito maligno que estava atormentando Saul, trazendo para ele um desconforto, ele não conseguia dormir, ele era atormentado, mas no momento que Davi, um dos grandes adoradores descrito nas páginas da Bíblia Sagrada, começava a adorar com sua harpa, o que acontecia? O espírito maligno tinha que ir embora, porque a adoração sincera, ela tem o poder de libertação. Quando você adora Deus, a glória de Deus se manifesta, a presença de Deus se manifesta, e quando vem a presença de Deus, não fica espaço para o inimigo, não fica espaço para espíritos malignos. Não dá para ter adoração, presença de Deus no ambiente e no mesmo ambiente ter ações demoníacas. Não há como isso acontecer. Então eu convido você, em momentos de perturbação, momentos que você perdeu o sono na madrugada, ao invés de reclamar, ao invés de ficar pensando por que isso está acontecendo, adora o Senhor, adora a Deus, porque se for um espírito maligno, ele vai ter que ir embora, porque nenhum mal pode suportar a verdadeira adoração. Por que, evangelista? Efeitos da adoração. Primeiro efeito, traz a presença de Deus para dentro de você. Segundo efeito da adoração, provoca libertação. Você é liberto quando você adora. Por outro lado, também é verdade, você é oprimido quando você não está adorando. A adoração é algo que está inserido dentro de você, e se você se negar a adorar, você vai estar faltando um pedaço do seu eu, vai estar faltando alguma coisa dentro de você, porque isso faz parte da sua vida. Então a adoração para libertação é quando você traz à existência o propósito pelo qual você foi criado. O inimigo não pode suportar de nenhuma maneira a presença de Deus. Saul, atormentado por espíritos malignos, Davi dedilhava a sua harpa, e diz o texto sagrado, Saul sentia-se aliviado e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Uma adoração sincera tem o poder de libertação. Você quer ser liberto de muitos males que está atormentando a sua vida, você precisa começar a adoração. Dentro da mesma proposta ainda deste texto, desse ponto, né, sobre libertação, eu quero ler aqui também com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 25 e 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 25 e 26, versão RA, diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriu-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Perceba isso, irmãos. O contexto desse texto, deixa eu só falar para você, basicamente os sentimentos.
deste momento. Paulo e Silas, arrebentados de tanto apanhar, levaram uma grande e poderosa surra, vamos dizer assim. Eu acredito que eles ficaram desacordados, tamanho foi o que aconteceu com eles, tamanho foi esse espancamento que fizeram com Paulo e Silas. Por que eles foram espancados? Porque estavam pregando a palavra de Deus. Não foi porque a evangelista a Lídia, que trazia lucro com suas adivinhações aos seus senhores, foi liberta. Não, foi porque eles estavam pregando a palavra do Senhor. A palavra liberta, realmente a palavra liberta. E parece que eles entram nesse cárcere, o mais protegido de todos os cárceres, cárcere interior, lá no fundo da prisão. Eles entram naquele cárcere desacordados. Mas quando eles recuperam seus sentidos por volta da meia-noite, diz o texto, eles tinham um ambiente totalmente hostil. Eles tinham um ambiente que, para mim e para você, nós não adoraríamos de jeito nenhum naquele ambiente. Eles tinham marcas no seu corpo e dores por todo o seu corpo físico. Eles tinham todos os motivos que eu e você temos para murmurar e reclamar. Quem sabe se fosse eu naquele momento, eu ia falar, por que eu vou continuar pregando se eu estou pregando e essa é a resposta, essa é a recompensa de pregar o evangelho? Quem sabe se fosse você, quais seriam as suas argumentações no momento de recuperação de consciência aqui neste ambiente tão hostil que eles estavam? Tem pessoas que vêm para o culto e falam, nossa, hoje o culto está difícil, a parede da igreja está preta, tem fumaça no púlpito, tem luz, e tem isso, e tem aquilo, não encontra uma igreja perfeita para ele adorar. Deixa eu dizer uma coisa para você, não existe ambiente perfeito para uma adoração. Quem constrói o ambiente é o adorador. O adorador não é influenciado pelo contexto ou seu ambiente ou circunstâncias. O adorador influencia seu contexto, o ambiente e todas as suas circunstâncias. Eles estavam presos, cheios de dores por pregar a palavra do Senhor, mas quando eles recobram sua consciência, eles começam a adorar a Deus. Eles começam a cantar e orar à meia-noite, cheios de dores nos seus corpos. E de repente, diz o texto, de repente sobreveio um tamanho terremoto e sacudiu os alicerces daquela prisão e abriu-se todas as portas. Uma revelação para a minha vida e para a sua vida. Para de reclamar e começa a adorar. A sua adoração tem poder de abrir portas. A tua adoração tem poder de remover os alicerces que estão prendendo a sua vida. Eu entendo aqui por aplicação, não estou deturpando o texto, por aplicação. Entenda comigo isso. Por aplicação, alicerces são aquilo que você é construído, é aquilo que um prédio é construído em cima deles. Talvez esteja falando com pessoas que o alicerce familiar que você está inserido e foi construído, talvez seja um alicerce muito ruim, mas a tua adoração vai desmanchar estes alicerces para uma nova construção. E esta construção vai glorificar a Deus, e nesta construção portas estarão abertas sobre a sua vida. E como que nós conquistamos isso? Como é que eu derrubo os alicerces, paradigmas, problemas hereditários que estão sobre a minha vida, estão sobre a sua vida, as maldições hereditárias? Como é que eu derrubo esses alicerces? Como é que eu faço esses alicerces abalarem? Com adoração. Adoração tem poder de libertação. Libertou a mente de Saul, libertou o cativo emocional que Saul estava preso quando o espírito maligno o atormentava, libertou Paulo e Silas de uma prisão por estarem fazendo a obra do Senhor. Tem muitas pessoas que estão agora neste momento me acompanhando, que eu tenho certeza que você tem uma chamada na sua vida, você é pregador, cantor, músico, eu não sei o que você é, mas você tem uma chamada e talvez você esteja preso num cárcere interior, amarrado porque alguém te perseguiu, mas o convite do Espírito Santo para você nesta tarde, se levanta na presença de Deus e começa a adorar, porque o alicerce vai ser abalado. A adoração tem poder de libertação. O inimigo sempre vai proporcionar um ambiente para murmuração, mas nossa resposta precisa ser contrária às expectativas do inimigo. Nós vamos adorar. Eu quero dar um conselho prático e encerro aqui esse estudo. Todas as vezes que você sentir vontade de reclamar,
adora o Senhor Jesus. Todas as vezes que você sentir vontade de xingar, adora o Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que você for provocado, que você for humilhado, todas as vezes que acontecer alguma coisa de ruim na sua vida, adore ao Senhor Jesus Cristo. Contrarie as expectativas do teu inimigo. O teu inimigo está esperando um palavrão, está esperando um xingamento, está esperando você murmurar, está esperando você virar as costas para a igreja que você congrega. Faça totalmente ao contrário as expectativas do teu inimigo. Adore, porque quando você adora, você vai sofrer os efeitos da adoração. Quais são os efeitos? A presença de Deus que vem no meio da adoração. Quais são os efeitos? A libertação, abertura de portas, rompimento, né? O desmanchar de alicerces de maldição sobre a sua vida. A adoração é poderosa, a adoração é milagrosa. Pena que a maioria das pessoas ainda não descobriram o que é a adoração. Mas eu faço um convite pelo Espírito para você. Adore o Senhor em todo momento, em todo tempo, e você vai sofrer, num bom sentido, os efeitos da adoração, os reflexos da adoração. Tudo aquilo que a adoração pode promover na tua vida como resultado, você vai ter em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos concluir então. Espero que você tenha me acompanhado e queira continuar navegando neste assunto. Olha só, primeiro momento nós falamos o que é adoração. O que é adoração? Adoração não é dinheiro, não é cantar, não é estar no culto. Isso são meios pelos quais você adora. Adoração, você adora ofertando, sim. Você adora cantando, sim. Mas adoração não é isso. Isso são os meios pelos quais você adora. Adoração é servir, se entregar e conhecer a Deus. Você serve, você se entrega porque você conhece a Deus. Isso é adoração. Você pode adorar no seu trabalho, você pode adorar com suas finanças, você pode adorar com o seu culto, com certeza. Mas se você não aprender a servir, não se entregar e não conhecer a Deus, você não pratica uma verdadeira adoração. Nós falamos sobre a origem da adoração. A adoração tem origem no céu. A adoração não nasceu na Terra, em Marte ou Júpiter. A adoração nasceu no céu e foi inserido como um chip no nosso DNA. Então, nasce no céu e está dentro de nós. Nós falamos sobre o motivo da adoração. Qual o único motivo da adoração? Deus. Resolvido esse ponto, foi o mais fácil para trabalhar, né? O único motivo para a existência da adoração é Deus. Nós falamos nesta última aula sobre os efeitos da adoração. A adoração atrai a presença, a adoração causa libertação, causa milagres sobre as nossas vidas. Eu gostaria que você meditasse muito mesmo sobre esse assunto, mergulhasse nestas águas, porque é um motivo de milagres sobre as nossas vidas. A adorar a Deus é para isso que nós somos criados, é para isso que nós existimos, não há um outro motivo. Tudo que você faz, adora o Senhor Jesus ou deixa de adorar. Mas em todo momento, em todo tempo, com todas as nossas ações, como diz o apóstolo Paulo, quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você me acompanhar durante todo esse período. Que Deus possa provocar você nesse sentido, provocar você na adoração. Deixo a indicação deste livro, Adoração Entrando na Sala do Trono, do pastor Jorge Navac, um excelente livro, um excelente escritor, tenho certeza que vai edificar a sua vida. Deus abençoe, quero muito que você continue. Dúvidas, você tem meu Instagram, entra no meu Instagram, deixe perguntas lá. Você tem várias formas, no meu Facebook. Deixa aqui também no comentário do vídeo. Ao invés de você deixar no chat, você desliga o chat. Assim que acabar o vídeo, você entra no comentário. Pode deixar suas perguntas aqui. Eu quero muito responder as suas perguntas para ver o nível de entendimento que você teve sobre o assunto. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.